De repente você percebeu aqui assim, ó, que apareceram pequenos vasinhos nas pernas. Outro dia um amigo meu muito próximo, sabe, falou: Mônica, olha aqui, isso aqui é varize? Falei: são as varizes, meu amigo. Quais as causas das microvarizes? E será que a gente deve se preocupar? É tema da nossa conversa desta sexta-feira com a angiologista doutora Viviane Verônica. Mais uma vez, obrigada por ter fechado a agenda e vindo para cá. Viu? Coisa boa, fico muito feliz, viu? Então, você sabe que esse amigo meu me chamou outro dia e falou: Mônica, olha aqui, isso aqui são vasinhos? Falei: são. Eles aparecem principalmente aqui no tornozelo, aqui na parte de baixo das pernas? Esse é um local de alta pressão e às vezes acontece de ser um dos mais comuns de aparecimento desses vasinhos. Esses vasinhos são um dos sinais da doença venosa, que na verdade tem vários sinais. E esse daí é um e que causa muito desconforto estético. Na maioria das vezes o paciente vai atrás da solução, mas porque isso causa desconforto estético. Porque os outros sinais, às vezes o paciente vai adiando, relaciona com outras doenças e não com a doença venosa. Mas na hora que vê o vasinho, aí vai atrás da solução. E quais seriam esses sinais pré-vasinho? Alguns pacientes, às vezes, a gente fala que em determinados estágios, existe ali um estágio 0, que às vezes o paciente ainda não manifestou os vasinhos, mas ele já manifesta, às vezes, uma discreta dor, algum desconforto. À medida que esses estágios vão avançando, nós vamos somando, o aparecimento do vasinho, depois pode aparecer o edema, que é o inchaço, e aí, à medida que a doença venosa vai evoluindo, outros sinais vão se somando a ela. E aí, tanto mulheres quanto homens, porque nesse caso foi o meu amigo que chegou e percebeu, né? Com certeza. O que acontece? A população feminina é muito mais acometida pela influência hormonal. Porque a parte hormonal tem uma relação íntima, né, com o aparecimento, com a vasodilatação. Porém, em determinados casos, a história genética vai ser o fator principal. Chega numa determinada idade em que homens e mulheres estão ali igualados no aparecimento. É quando a mulher já não tem mais a influência hormonal. Entendi. E aí às vezes está ali igualado com o homem. Porém, nós temos muitos homens acometidos pela doença venosa. Eu opero homens, faço procedimento em homens que têm às vezes não só o desconforto estético, porém a preocupação com a evolução desses vasinhos. A gente vai falar inclusive da evolução, das complicações, mas eu gostaria, junto com a Viviane, de reforçar os fatores para que possamos estar atentos. Eu pedi o pessoal para colocar para a gente, né? Você falou da questão dos hormônios, a gente tem ali também, olha, sedentarismo, casos na família. Fator excelente para podermos falar, porque o sedentarismo está diretamente relacionado com a pessoa, é algo que você pode transformar. O casos na família, nós estamos falando do fator genético. Esse fator você não muda, porém, com você mudando alguns outros fatores, você consegue adequar e controlar a evolução da doença. O sedentarismo é um que você, sendo uma pessoa ativa, mantendo atividade física, principalmente o fortalecimento muscular, que é nós fortalecermos panturrilha para melhorar o retorno venoso, o que a gente faz? Isso vai te impedir de ter varizes? Não necessariamente. Porém, com um controle adequado junto com vários outros fatores, você consegue prolongar a evolução rápida da doença. Entendi. Se você pega aqueles fatores, junta todos eles, pode ter certeza que a doença venosa vai evoluir de uma forma muito rápida. Porém, mesmo tendo o fator genético e controlando os outros fatores, a gente consegue manter a doença de uma forma que ela não cause, às vezes, o desconforto estético, a dor e outros desconfortos que podem causar. Eu vi que esses dois fatores ali também podem contribuir, fiquei surpresa. Quer dizer, envelhecimento não, mas muita exposição ao sol? O que acontece? A exposição solar, ela pode traumatizar
a pele, pode traumatizar, gerar traumas. A gente vê, por exemplo, pacientes que às vezes têm queimaduras geradas pelo sol. Você pode causar ali um trauma importante, não só na camada mais superficial, porém, às vezes mais profunda, traumatizando mesmo o que faz parte, que são vasos, né? Então, às vezes, né, a gente até assusta. Porém, o trauma é uma das causas. Então, você vê algumas pessoas que, às vezes, após serem submetidas a cirurgias, nos locais onde teve a cicatriz, às vezes há a formação de alguns microvasinhos, entendeu? Entendi. Então são fatores que às vezes a gente não tem, né, aquela noção direta, que você às vezes até assusta, porém aquilo ali pode ter uma relação, sim. Você falou dos casos da família, né, alertando para isso, principalmente para as condições que nós podemos mudar. Então, se eu tenho casos na família, eu preciso procurar o angiologista o quanto antes. É interessantíssimo que a gente faça essa avaliação. Por exemplo, muitos pacientes às vezes procuram, não pela própria história, mas sim por ver a mãe, a avó. Às vezes é muito comum ter na história uma avó que às vezes teve uma úlcera venosa. E aí a pessoa viu a avó lutando durante anos com uma úlcera aberta, que é uma coisa que causa um desconforto não só estético, como por dor, por vários outros aspectos, e aí faz a pessoa procurar. Às vezes a pessoa nem apareceu o vasinho ainda, mas aí ela já procura ajuda e fala assim, o que eu preciso fazer para não chegar naquele estágio que eu vi a minha avó chegar? Porque é sofrimento, né? Com certeza. E se é possível, né? Se existem fatores ali que são controláveis e que às vezes basta a nossa orientação, a gente vai avaliar cada paciente, o que às vezes a pessoa às vezes pode estar fazendo de errado, para que a gente possa às vezes orientar, às vezes até o uso da meia de compressão, que a gente chega a falar, porque às vezes a profissão que a pessoa está ali submetida, às vezes fica longos períodos em pé, na mesma posição, a gente vai orientar o fortalecimento, orientar o uso da meia e vai se adequando. É interessante isso, né? Porque tem muita gente que trabalha muito tempo ali de pé, muita gente que trabalha muito tempo sentado e ainda não faz exercício. Então. A combinação é explosiva. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Viviane Verônica, que é angiologista, com a gente aqui hoje falando sobre microvarizes. A gente vai falar de prevenção mais um pouquinho, né? Nós vamos falar de tratamento e claro que você participa. 99897.000, meu WhatsApp. Já sei que chegaram muitas perguntas aqui, nós já vamos responder, tá bom? Gosta de orquídea? Você gosta, né? Ah, eu como adoro não? Também. A gente tem uma feira aí no final de semana, uma dica de exposição de orquídeas no Centro Municipal de Cultura. Você da região também pode participar. Eu vou e volto. E hoje eu estou recebendo a Viviane Verônica, que é angiologista, falando pra gente sobre as microvarizes, que são aqueles vasinhos nas pernas, né? Que muitas vezes não doem, porém elas incomodam e muito. O que fazer para tratar e prevenir? Deixa eu trazer as suas perguntas, já agradecendo de forma assim, muito carinhosa a sua participação significativa. Tem uma amiga que contou o seguinte, tem vasinhos genéticos, mesmo fazendo secagem com glicose, é isso? Eles retornam. Tem algum procedimento, né, de que eles não voltem? E é possível aparecer vasinhos no pulmão e virar trombose? São duas coisas diferentes. Vou começar aí pelos vasinhos que ela falou, que mesmo fazendo as aplicações não sumiram. Existem as telangiectasias essenciais. O que é isso, né? Existem alguns vasinhos que quando a gente faz o exame, você, tanto fazendo o Doppler, que você consegue ver vasos maiores, e às vezes usando uma luzinha que a gente tem lá no consultório, que a gente consegue ver se existe uma veinha um pouquinho maior que está nutrindo aquele vaso. Você não vê isso, você não vê nada ali por baixo relacionado que às vezes esteja causando, alimentando aquele vasinho. Esses vasinhos, às vezes eles têm algumas características próprias, é um vasinho um pouquinho mais vermelho, avermelhado, bem superficial, sem esse vaso maior por baixo. E quando você faz o tratamento, mesmo que você use o laser transdérmico, que você use às vezes a glicose, você não consegue a resposta que você tem
quando você está tratando um vasinho ali gerado pela evolução da doença venosa em si. Então, existem sim alguns vasinhos que são resistentes a quaisquer tratamentos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando você às vezes vai pela procura estética em alguém que às vezes não é um profissional adequado para poder avaliar isso, pode às vezes na insistência ou em algum caso às vezes causar até lesões piores. Então, é necessário tomar cuidado. Aí ela fez uma outra perguntinha em relação ao pulmão. Aí, a trombose, na verdade, assim, o comprometimento pulmonar, na maioria das vezes, ele vem ou da embolia, que é, por exemplo, um trombo causado na perna por uma trombose venosa profunda. Ele migra porque o caminho do sangue lá da perna é para o pulmão. Tá. Então, ele pode migrar da veia e ir direto para uma artéria pulmonar, causar a oclusão e vir causando o falecimento de uma área pulmonar, que a gente chama. O microvasinho, lá são cheios de microvasos, só que vasos que trabalham normalmente, assim como nós temos em todo o nosso corpo. Entendi. Então, o detalhe é aquilo que vai levar ao comprometimento daqueles microvasos. Ana Carolina, que está lá no Morumbi assistindo a gente. Aí, Ana, um beijo. Sempre estouram veias nas minhas pernas. E ela percebe que fica assim, a pele fica bem roxa e depois aparecem vasinhos bem finos. Tem tratamento ou é só cirurgia? Vamos entrar na área do tratamento. Ótimo, isso. Né? Diferentes tipos de vasos, às vezes, vão exigir diferentes tipos de tratamentos. Dentre os microvasos, nós temos aquelas que são aqueles vasinhos bem pequenininhos que a gente chama de telangiectasias. Na maioria das vezes, o tratamento para eles são o que todo mundo chama de aplicação. Isso. Que é, às vezes, nós utilizamos como componente principal a glicose para tentar queimar aquele vasinho. Porém, hoje em dia a gente pode usar também o laser transdérmico, que é uma outra alternativa, é uma outra forma de fazer esse vasinho se fechar e levar ao tratamento. Nós temos alguns microvasos um pouco maiores que alimentam essas telangiectasias. Alguns deles têm um limite para que ele pode ser tratado com pequenos procedimentos, como o próprio laser transdérmico, também a glicose com às vezes um outro produto que a gente usa. E quando ele é um pouquinho maior, a gente usa a espuma, que é um outro produto que a gente usa, que ele aumenta a densidade, e a espuma ela tá ali para tratar vasos intermediários. Ela consegue tratar vasinhos às vezes menores, porém vasos maiores também. E aí existe um limite do tamanho do vaso e a parte de tipo de pele, tudo isso a gente avalia numa consulta e aí pode ser que tenha indicação cirúrgica, em alguns casos sim. Porém hoje até isso melhorou. Melhorou, né? Existe a cirurgia convencional que você vai lá, corta, retira um pedaço, né, da veia, e a outra hoje que a gente usa o endolaser. A gente faz um furinho, entra com uma fibra e usa para tratar principalmente a safena, que é uma veia que às vezes quando ela sofre o comprometimento, ela precisa ser tratada porque a partir daquilo lá vai gerar muitas outras lesões. Novos vasos vão aparecendo e aí você vai vendo aquele comprometimento importante dali para baixo. Você está falando de algumas aplicações, né, desses métodos, e até a Érica que está acompanhando a gente, um beijo, viu, Érica? Ela falou desses vários tipos. Tem algum que é melhor ou não? Esses que você trouxe pra gente, sim, vão ser indicados para cada caso. Exato. Entre melhor e pior, o que acontece? A escleroterapia convencional, que é a que a gente usa, o líquido, que é a glicose, e às vezes com um outro componente que a gente usa, na verdade é o mais utilizado e é aquele que abrange maior tipo de vasos para serem tratados. Tá. Então, entre melhor e pior, na verdade, ele tem uma abrangência muito maior, certo? Certo. Porém, hoje o laser transdérmico, ele é uma outra coisa que nos permite tratar vários tipos de vasos. Alguns tratamentos têm algumas limitações e aí essa avaliação ela é importante, porque aí quando a gente avalia o paciente, a gente vai avaliar tipo de pele,
o estágio que o vaso tá de dilatação, porque tem vasos que eles vão dilatando muito e aí dependendo, você vai escolher o melhor produto ou o melhor caso para aquele vaso e a realização do Doppler. Porque é um exame que vai me mostrar como que tá o geral. Aí eu tenho a noção de como que as veias daquela pessoa funcionam. Desde lá do sistema profundo até o superficial que todo mundo enxerga que é só aquele vasinho. Antes da gente chamar a Isabelle novamente com uma dica, deixa eu trazer aqui Lucimar Leão. É possível acabar com as varizes de uma pessoa idosa? Tem 75 anos. Ai, é tão gostoso quando a gente consegue fazer isso. É possível. Sim, mas é assim, lógico que depende do estágio e daquilo que você precisa. Por exemplo, tenho pacientes, já cheguei a operar pacientes com mais de 70 anos, com comprometimento de safena. A gente usa aí o endolaser para minimizar, né, esses riscos e depois a gente complementa com todos aqueles outros tratamentos. Então, às vezes, se tiver uma veinha que é de um jeito, usa a espuma, se tiver outra, usa ali a glicose, usa o laser e finaliza com aquele cuidado. Às vezes não vai ficar completamente sem nenhum vasinho, mas fica num aspecto muito melhor. A autoestima agradece, né? Vou fazer mais uma pausa com a doutora Viviane Verônica, ela que é angiologista, falando aqui pra gente de forma muito clara, né, sobre as microvarizes. Ela fala um pouquinho sobre o tratamento. Já já eu volto para responder mais das suas perguntas, tá bom? Estou aqui hoje com a Viviane Verônica, angiologista, falando pra gente sobre as microvarizes e vamos trazer as perguntas. Agora da Marta, do bairro Brasil, tem 57 anos e ela falou que sempre teve varizes muito grossas. Fez uma cirurgia há 10 anos, né? E percebeu que os pés estão muito escuros e que algumas varizes pequenas voltaram. O que ela pode fazer? Porque a autoestima está lá embaixo. Primeira coisa, procurar um especialista para passar por uma nova avaliação. Nós vamos ter que ver hoje como que está o estágio da doença hoje. Tratamentos podem ser feitos. Ela pode, às vezes, agora, se ainda tem varizes grossas, vai ter que tratar as grossas. Se estão só as fininhas, às vezes pode ser um tratamento mais tranquilo, não precisa ser, às vezes, uma cirurgia. Pode ser que com aqueles pequenos tratamentos que nós falamos, às vezes é possível controlar um pouco a doença. Mas é imprescindível fazer um estudo da árvore venosa, que a gente diz, sistema venoso profundo e sistema venoso superficial. Porque, às vezes, com a idade, é muito comum a pessoa adoecer, não só a safena, que foi a que foi tratada há muito tempo atrás, mas também o sistema venoso profundo. E aí entra, sim, né, a falta durante todos aqueles anos, da atividade física, de um fortalecimento adequado, às vezes até do uso da meia para desacelerar a doença, não que ela vai impedir que tenha varizes. E também, às vezes, até do controle com acompanhamento médico. Porque a pessoa, às vezes, lá atrás, operou há 20 anos atrás e esqueceu. Nunca mais fez nada. Não teve esse acompanhamento, né? E aí a gente tem a Camila do Jardim Europa e a Rosângela. A Rosângela, desde cedo, desde muito nova, tem microvarizes. Fator, casos na família. E aí a Camila diz que está sentindo uma dor, um peso, ardência. Deve se preocupar e as duas querem saber o que é preciso para melhorar. Eu acho que você já está dando as dicas, mas a gente poderia, né, fortalecer aí. Só reforçar mesmo que seria o caminho é realmente esse. As duas, no caso, precisam procurar um especialista, que é o angiologista, cirurgião vascular. Vai passar por uma primeira avaliação. Depois disso, depois que você faz essa avaliação do caso, aí para cada uma talvez seja indicado uma conduta diferente. Às vezes a que está só sentindo a ardência, pode às vezes ser necessário fazer o uso de medicamento via oral por um tempo. Pode ser que às vezes a orientação seja apenas atividade física. Talvez pela rotina dela, ela às vezes tenha indicação de associar ou não o uso da meia de compressão. E talvez
se o desconforto, além de tudo isso, ainda existe um desconforto estético, às vezes vale a pena o tratamento do vasinho. E aí discutir qual é o melhor caso para cada paciente. E isso é individualizado, depende de cada paciente, de cada história, da história familiar, da história da queixa. Isso é um grande conjunto que precisa ser avaliado. Tem duas amigas, a Elânia, 59 anos, já fez 2 cirurgias de varizes, a dela é hereditária. E a Fabiana, que perguntam sobre o seguinte: no caso da Elânia, que já fez cirurgia e tal, a meia ajuda? A Fabiana pergunta, usar a meia de compressão 3/4 é o mesmo resultado que a inteira? Ela sente muita dor nas pernas. Sim, é muito bom, excelente pergunta. Também gostei. A meia 3/4, ela vai pegar aqui logo abaixo da curva do joelho e principalmente a panturrilha. A 7/8 vem mais aqui em cima, pega a coxa. O que eu falo? A meia, ela faz efeito quando ela está no seu corpo. A 7/8, ela tem uma resistência um pouco maior ao uso. E aí, às vezes você prescreve a 7/8 e a pessoa não usa. Eu prefiro a 3/4 na perna do que a 7/8 guardada no guarda-roupa. Então, assim, é muito pessoal. Desde que você use e você veja que está sendo benéfico, está tendo melhora do edema, está tendo melhora da dor, o uso da meia é uma questão de amizade. Você vai desenvolver uma amizade com a meia. Você vai, às vezes, ver a melhor forma que você vai usar. Você vai ver o jeito melhor de você calçar. Então, e outra, às vezes você usou por mais de 8, 10 horas, ela gera um desconforto. Sim. Certo? Então, ver, é necessário retirar ou é necessário mobilizar? Às vezes, questão de você mudar ela de lugar, pouquinha coisa, ela já não dá aquele incômodo. Exato. É coisa que às vezes a gente pode ir se adaptando e construindo essa amizade com a meia. É isso, porque tem que ser, né? Pra prevenir. Lá de Uberaba nos assistindo, a Kátia, um beijo pra você, Kátia. Tem um método para as veias verdes? Porque eu lembro das veias azuladas. O que seriam essas veias verdes? As mais esverdeadas, que a gente visualiza, que nós chamamos de reticulares, elas estão ali naquele segmento que eu falei, que elas são intermediárias. Às vezes elas são as nutridoras daqueles vasinhos pequenininhos que nós chamamos de telangiectasias. E aí, sim, algumas, quando o calibre delas, dependendo do calibre que é ali a espessura dela, né? Quando é menorzinho, nós podemos, às vezes, utilizar o próprio laser transdérmico, a glicose com um outro produto que a gente usa, e pode ser que, às vezes, um pouquinho maior seja necessário a espuma. Então, assim, você vê que para nós, por isso que essa avaliação ela é muito minuciosa e você precisa visualizar e saber indicar o que é melhor para cada paciente. Porque dependendo do tipo de vaso, você às vezes pode indicar um dos 3. Entendi. Entendeu? Complicações. Não cuidei, né? Negligenciei. Quais são as complicações que são possíveis de aparecer? Vamos lá. Existem. Né? Existem as complicações dos procedimentos e existem as complicações de não se fazer nada, né? Tá. Então, as complicações dos procedimentos é importante você buscar o profissional adequado porque sabe lidar também com as complicações. As complicações de não se fazer nada é que a doença ela evolui. Então, aquele estágio, às vezes inicial, em que a pessoa só sente uma dorzinha e é só o vasinho mesmo do desconforto estético, ele pode evoluir. As varizes mais calibrosas, elas podem, às vezes, pelo refluxo que existe na veia, pode, às vezes, desencadear extravasamento de líquido, edema. Pode desencadear extravasamento de pigmentos do sangue, pode dar aquelas manchas, dermatite ocre, aquelas pernas que você olha uma perna escura, que vai pigmentando ao longo dos anos. Esse depósito de pigmento com o passar do tempo pode alterar a textura da pele. E a nossa pele, que é elástica, de repente ela vai começar a ficar fibrosada, aí é num aspecto de dermatofibrose. Esse tipo de pele é fácil para, às vezes, qualquer
da coceira que pode causar da própria doença, gerar uma lesão, gerar uma ferida, uma úlcera. Tudo isso são estágios avançados da doença. Então, tem risco. Tem risco. A gente falou de vários fatores ali, o sedentarismo que pode levar a essa situação que eu vou te perguntar agora. A obesidade é um fator que agrava? Com certeza. E ontem até a Daniela Tarran teve aqui, você conhece, né? Sim. Hoje nós temos 58% das pessoas com sobrepeso. Exato. A obesidade, ela influencia aumentando muito a resistência do retorno venoso. Então, o sangue ali, naturalmente, tem vários fatores que contribuem para que ele retorne. A gente falou da panturrilha, que bombeia, a gente, o fluxo, né? Que o sangue arterial já empurra o sangue venoso. Nesse empurrar, a obesidade, quando a gente vê por fora, né, a obesidade, lá dentro existe uma concentração de gordura que forma uma resistência a esse fluxo. Então, aquilo lá dificulta mesmo. O fluxo que está voltando é um sangue sujo. Entendi. Ele precisa chegar no pulmão e sofrer essa limpeza. E aí a pessoa que, às vezes, na obesidade, ela está ali fazendo com que esse sangue, às vezes, reflua e deixa, às vezes, concentrar esses resíduos mais na perna. Escurece, aumenta a formação de vasinhos. Então, é um fator. E aí entra atividade física, controle do peso, tudo isso. Qual melhor, quer dizer, toda atividade física ela é excelente, mas nesses casos, né, o que a gente poderia indicar? Musculação? Olha, o fortalecimento. Por quê? A musculação você consegue trazer para o paciente esse ganho de musculatura de forma mais adequada. O próprio Pilates, ele traz isso também. E assim, se a gente pudesse, né, o sonho é você complementar ali com os dois. A musculação de uma forma, o Pilates de outra, mas é necessário trazer fortalecimento. Para a doença venosa, o fortalecimento muscular é extremamente importante. Não tira o mérito do aeróbico, que ele é necessário para a parte cardiovascular, mas para nós o fortalecimento é imprescindível. Viu só? Hoje essa conversa foi importantíssima, um pedido que nos chegou e aí a Viviane Verônica trouxe, né, praticamente tudo, né, Viviane, que a gente... Espero que sim. Né, que a gente precisa saber para dar um primeiro passo, para cuidar, para rever, né, para saber o que está acontecendo e encontrar o melhor caminho. Querida, muito obrigada. Eu que foi uma agradeço. honra te receber. Eu que agradeço, Viu? de coração. Viviane Verônica, geologista com a gente, claro, com a sua participação, tudo ficou mais rico aqui no Você.